Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua saúde, que tudo que você colocar nas suas mãos seja para a glória do nome do nosso Deus. Estamos aqui em dezembro de 2025, já no finalzinho do ano, época festiva, então eu já desejo para você um Natal abençoado, um final de ano e uma passagem de ano abençoado, que nessa época que reunimos muitos as nossas famílias, que possa ser aquela época de comunhão gostosa, em que se você que tiver pedir perdão, peça perdão. Se você tiver que dar um sorriso, dizer para alguém que você ama, faça isso. Não deixe para depois. Essa é uma época oportuna para reavivar, né, aquele amor, aquela amizade que muitas das vezes nós temos com os parentes só no final do ano, mas que possamos carregar aí para o nosso novo ano que se iniciará e assim termos mais comunhão com as nossas famílias também. Estou aqui hoje para um devocional diário. Devocional aqui rápido, podemos até dizer, uma história bem conhecida sobre a história de Eutico, né? Aquele jovem que caiu do terceiro andar enquanto Paulo pregava ali em Troade e traz grandes lições para nós esse texto, né? Nós podemos aprender bastante sobre como está a nossa vida, né? Quando tantas vezes ouvimos falar de Jesus. Naquele texto, Paulo estava pregando, né? E se prolongou muito. E aquele jovem, vencido pelo sono, como diz na própria Bíblia, caiu do terceiro andar. E ali foi achado morto, mas depois ele viveu. Então isso traz um alerta de como está nós hoje, a nossa vida hoje. Vindo para o texto, né? Essa passagem está em Atos 20. Vou ler ela aqui rapidinho, né? Ela não é um texto grande. Atos 20, do versículo 7 em diante, diz assim: No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Essa história aconteceu em Troade. Troade estava localizado a noroeste da antiga Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? E inclusive Troade era um porto muito importante ali da sua época, e ela fica hoje localizada ali próximo das ruínas da antiga e lendária Troia, né? Era um local muito famoso, muito conhecido, né? Um porto muito importante ali da Ásia Menor, e Paulo estava vindo na sua viagem passando por várias cidades. Ali diz no versículo anterior, no verso 6, que ele ficou uma semana, e ali no primeiro dia da semana ele estava partindo o pão com os irmãos e, claro, trazendo a mensagem. Paulo era um pregador eficaz, um grande evangelista, missionário, como nós já conhecemos, e ele diz que prolongou essa mensagem, né? Porque possivelmente o pessoal estava muito receptivo, estavam gostando muito da mensagem. E nós vemos que onde Paulo às vezes não tinha tanta liberdade, principalmente entre os judeus, para pregar o evangelho, ele logo saía, ia para regiões onde receberiam melhor o evangelho. E aqui era um lugar que o pessoal estava bem receptivo, por isso, acredito eu, que ele prolongou essa mensagem até a meia-noite. Eutico, um jovem, estava ali sentado na janela, penso eu, né? Como você fica sentado numa janela, eu já fiquei sentado também, mas é meio perigoso estando no terceiro andar, ainda mais de noite. Diz que já era até meia-noite que Paulo estava pregando. Então ele, vencido pelo sono, né, vencido ali pelo cansaço do dia, às vezes estava ali jovem, fazendo muitas coisas, então já com muito sono, foi vencido por ele e assim caiu lá do terceiro andar, e quando foram levantar ele, já estava morto. Paulo desce, inclina sobre ele e diz para os outros: calma, não fiquem desesperados, pois ele está vivo. Essa história nos mostra como que nós podemos estar como esse jovem Eutico. Muitos estão sonolentos para a palavra de Deus. Ouvem tantas e tantas vezes falar de Jesus Cristo, mas não julgam necessário nesse momento da sua vida dar oportunidade para si mesmo de conhecer tão grande salvação. Desprezam o evangelho pregado, porque o sono é muito importante na nossa noite para dormirmos, para descansarmos, para estarmos revigorados no dia seguinte. Mas quando o sono é de ouvir a palavra de Deus, se torna um grande perigo, porque pode acontecer como Eutico, um dia você cair e estar morto para essa pregação, não mais ter no seu coração o desejo de buscar a Cristo.
e assim estar muito longe da tão grande salvação proposta por ele. Martin Harris diz que a enfermidade requer ternura. Quando vemos alguém enfermo, alguém doente, temos que fazer tudo que for possível, tudo que tiver ao nosso alcance. Mas o desprezo requer severidade. E isso é muito sério, porque quantos hoje não desprezam a palavra do Senhor? Quantos hoje não ouvem, mas não escutam? Apenas entra pelo ouvido e sai pelo outro a mensagem de Jesus. Porque não julgam, nesse momento, pensar na sua eternidade. Querem pensar apenas no hoje, quanto ganharão na sua vida, quanto estudarão para serem uma grande pessoa no futuro, numa grande empresa, pensam em ser promovidos, pensam em montar uma empresa ou crescer a sua empresa. E perceba, não tem nada de ruim nisso, eu não estou dizendo que isso é um pecado. Mas o problema maior é quando colocamos apenas isso como foco da nossa vida e esquecemos de olhar para o foco principal de todo ser humano, que é olhar e pensar na sua eternidade. Muitos desprezam a mensagem de Jesus porque não julgam necessário agora, nesse momento, pensar na sua eternidade. Não tem esse pensamento porque estão vivendo hoje. Nós vemos lá em Mateus 24, a partir ali do versículo 37, que Jesus dá um alerta, que muitos estão como nos dias de Noé, desapercebidos. Você vê que ele fala, muitos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Você percebe? Essa palavra aqui é muito forte, e não o perceberam. Jesus estava alertando, esse povo não percebeu quando chegou o dilúvio. E hoje, quantos não estão percebendo quão longe estão da sua salvação? Por quê? Porque um dia pode acontecer como Eutico. Você está tão sonolento, tão longe de tão grande salvação, e chegar uma doença repentina, um ataque do coração, um derrame, algo do tipo, ou pode chegar um acidente, aquele acidente, infelizmente, que acontece com muitas pessoas, que vem a morte por nada, e assim findar os seus dias nessa terra. E eu te pergunto, onde você estará na sua eternidade? O tempo que temos é o hoje. O amanhã, Deus é que sabe. Nós nunca sabemos o dia de amanhã, mas podemos saber o que estamos fazendo hoje. E aqui Jesus deixou alerta, muitos estavam desapercebidos. Eles não estavam se preocupando. Perceba, Jesus não fala nada de mal aqui. Eles comiam, bebiam, davam-se casamento, casavam-se. Claro, não digo da bebida, de se embriagar-se, mas vamos dizer numa forma natural de comer, de beber, de se alegrar, como muitos hoje estão cuidando das suas vidas, cuidando da sua saúde numa academia, cuidando ali dos seus filhos, do seu emprego, dos seus negócios. E não tem nenhum mal nisso. O mal é quando você só pensa nisso, só pensa nas coisas terrenas, não está olhando para a sua eternidade, não está pensando no que será da minha vida após a morte. É uma pergunta que filósofos, durante gerações e gerações, têm se perguntado o que será da vida após a morte, e nenhum deles tem uma resposta concreta, apenas Jesus tem a resposta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, você não tem problema em cuidar das suas coisas aqui dessa terra, porque, inclusive, é mandamento do Senhor que nosso trabalho, pelo suor do nosso rosto, comer o pão de cada dia. Mas você tem que todos os dias pensar, Jesus tem se agradado da minha vida? Eu tenho dado atenção aos seus mandamentos? Eu tenho feito as coisas para a glória de Deus ou é apenas para a minha glória, para a minha ganância, para o meu ego, para que eu cresça e Deus diminua? Porque aí se torna o contrário do que João Batista falou. João Batista disse que o Senhor cresça e que eu diminua, mas muito hoje querem o Deus apenas pelo que Ele pode dar. E assim, quando Deus não dá aquilo que Ele quer, Ele faz como muitos. Recebem às vezes alguma bênção ou não recebem e saem da igreja, saem dos caminhos do Senhor e não o buscam mais. Então estão como o texto, desapercebidos, não mais caminhando para a salvação eterna, mas sim para a perdição eterna. Mas nós vemos que no verso 8 diz que havia muitas lâmpadas naquele cenáculo onde eles estavam. E isso me chamou a atenção nesse texto porque Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Nesse mundo que hoje anda em tantas trevas, você vê por aí muitas guerras, tantas destruição, fome, pestes, doenças que muitas das vezes estão fora do nosso controle. Como aconteceu poucos anos atrás na Covid, nós não tínhamos controle. Muitos entes queridos nossos faleceram e não tinham o que fazermos. Então você olha para isso hoje, quanto desespero não tem, como nós vemos crianças por aí sendo abusadas, mulheres sendo mortas, quantas coisas ruins não têm acontecido pelo mundo. Mas Jesus disse que Ele é a luz desse mundo e quem anda com Ele, quem vive para Ele, nunca andará em trevas. Então mesmo que estejamos nesse mundo, há sempre uma lâmpada para nos guiar,
há sempre uma lâmpada para iluminar. E Jesus é a lâmpada das nossas vidas. A sua palavra é a lâmpada para os nossos pés, como diz. Então, que você entenda que, como aqui nesse texto diz que havia muitas lâmpadas que iluminavam aquele cenáculo onde eles estavam, para que Paulo pudesse pregar o evangelho para eles, hoje Jesus é a lâmpada da sua vida. Ele quer brilhar nos seus caminhos. Ele quer mostrar como que ele é o caminho, o único caminho da salvação. E não há outro a não ser por ele. Talvez esse mundo mostre para você vários caminhos, várias religiões, vários tipos de salvação que eles promovem. Mas só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que é através de Jesus Cristo. Então hoje a luz de Cristo está brilhando novamente no seu caminho. A luz de Cristo está novamente entrando no seu coração, para que assim você desperte para ela. Não fique sonolento como Eutique, mas dê uma chance para o seu próprio coração. Jesus te chama para conhecer quem Ele é de verdade. Não apenas aquele Jesus histórico que você tanto ouviu falar e que às vezes deixou o sono da apatia chegar próximo do seu coração e você não dá atenção para ele. Não. Que hoje os seus olhos estejam despertos, que você enxergue tão grande salvação que chegou para você, que Jesus é a luz do seu caminho e que assim você pode caminhar com toda a certeza de salvação e de esperança da vida eterna nele. Jesus não quer apenas te colocar hoje dentro de uma igreja, como muitos pensam, talvez te trazer ali alguma coisa que você tanto precisa, não. Jesus veio para muito mais do que esse plano terrestre pode oferecer para nós. Ele veio principalmente para ser aquele a qual nós buscamos o perdão dos nossos pecados e através de um grande arrependimento dos nossos corações e fé nele podermos alcançar a vida eterna. É isso que ele veio para fazer. O seu sangue derramado na cruz do Calvário foi o que trouxe todos aqueles que crêem no seu nome para a remissão dos pecados e para a vida eterna. Então, que você tenha essa esperança no seu coração, de que um morreu por uma grande nação, por um grande povo, por uma geração eleita, para um povo escolhido para ele, para que agora todos acreditassem nele, confiassem nele e soubessem que nele teremos a vida eterna. Eu sei que muitas das vezes essa lâmpada pode estar se apagando na sua vida. Talvez você um dia já esteve nos caminhos da salvação, já esteve no caminho com Jesus, já esteve na igreja, já participou ali dessa comunhão, dessa alegria entre os irmãos, como o povo aqui estava. Mas com o passar do tempo, como aqui, com prolongação da mensagem, você acabou ficando sonolento e caiu dessa janela, caiu desse momento tão sublime com Cristo. Mas como aqui Paulo foi lá, abraçou aquele jovem e disse ele está vivo, hoje Jesus quer te abraçar, quer mostrar que você ainda está vivo, que você ainda está respirando porque ele permitiu isso, para que hoje você possa encontrar a salvação por ele, se levantar e como termina o texto, grandes pessoas, grandes amigos, grandes familiares e a sua família se alegre com você, que você se levantou, que você está vivo por causa de Cristo e que agora você tem essa esperança no seu coração, que Ele é o Salvador da sua alma, que Ele é aquele que iluminou a sua mente e o seu coração e que agora trouxe esperança para a vida eterna. Então, a luz de Cristo hoje está brilhando para você. E eu te garanto, pela palavra de Deus, se você ler ela todos os dias, eu já fico o convite para você ler e conhecer essa tão grande salvação proposta por você, que não são poucas as lâmpadas que estarão iluminando o seu caminho para a salvação. Que você creia nessa palavra. Lance para fora toda a sonolência de negligência do seu coração, expulse-a, jogue para longe e se agarre com a esperança da luz de Cristo na sua vida. Fique firme até o fim, porque aqueles que permanecerem até o fim, esses herdarão a vida eterna. Que Deus possa estar te abençoando. É esse devocional um pouco mais curto, mas que Deus colocou no meu coração e assim fez com que eu compartilhasse com vocês. Que você, se você ainda não curtiu, não se inscreveu ainda nesse canal, que você curta, se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que assim mais e mais vidas sejam impactadas e que Deus assim possa estar abençoando a sua vida. Fique firme nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus.